descobrimento da América e logo em seguida o do Brasil ofereceram ao europeu do século XVI a oportunidade de iniciar o processo de conhecimento de um mundo completamente novo. Da floresta tropical indevassável às paisagens litorâneas paradisíacas, dos animais exóticos ao modus vivendi do gentil, tudo acentuava as diferenças entre as civilizações europeia e americana. Mas o olhar embriagado dos primeiros viajantes sobre esse mundo desconhecido e fascinante privilegiou ora o paradisíaco e o sublime, ora o demoníaco e o aterrador. Em seu relato, o alemão Hans Staden, que naufragou nas costas do Brasil por volta de 1550 e que esteve por 8 meses como prisioneiro dos Tupinambás, oscila entre o heróico e o lendário. As ilustrações para seu livro Meu Cativeiro entre os Selvagens do Brasil, produzidas sob sua orientação depois do retorno para a Alemanha, mostram atos de canibalismo que muito impressionaram os europeus e, simbolicamente, reafirmaram as diferenças entre cristãos e pagãos, entre o civilizado e o selvagem. Quando em 1637, Maurício de Nassau promoveu para os holandeses a ocupação das terras açucareiras de Pernambuco, trouxe também na comitiva sábios e artistas interessados no conhecimento do Novo Mundo. Embora não tenham sido os primeiros pintores a desembarcar em terras brasileiras, os holandeses Frans Post e Albert Eckhout foram certamente os pioneiros nos assuntos não religiosos, como paisagens, retratos, figuras humanas, animais e naturezas mortas. Enquanto Post dedicou-se à paisagem, Eckhout, que permaneceu 7 anos no Brasil, preocupou-se tanto com a alegoria quanto com o registro etnográfico. Representou os habitantes do país em poses elaboradas, como eram retratados os nobres europeus. Além disso, criou uma série de naturezas mortas, utilizando-se da oposição entre volumes, texturas e colorido dos frutos, legumes e tubérculos. Para esses arranjos, Eckhout cortou o invólucro de alguns frutos, revelando-lhes o interior, claramente com intenções catalográficas. Ele parece ter inaugurado a fase do grande inventário da flora e da fauna brasileira, que tanto iria interessar os cientistas dos séculos seguintes. O imenso território brasileiro, ainda mal conhecido, despertou cada vez mais curiosidade nos artistas e cientistas europeus, principalmente a partir do início do século XIX. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, a abertura dos portos às nações amigas, o gosto pelo estranho e inusitado, criaram condições favoráveis aos viajantes. No começo do século, os austríacos Spix e Martius viajam pelos sertões brasileiros e realizam, entre outros, estudos etnológicos entre os tupis e tapuias. Debré chega ao Brasil acompanhando a missão francesa, financiada por Dom João VI em 1816. Além de ter trabalhado em retratos para a corte e de ter sido professor de pintura na Escola de Belas Artes, Debré preocupou-se com a representação dos trabalhadores nas mais diversas modalidades. Representou o trabalho agrário, o artesão urbano, os usos e costumes populares, as práticas culturais do Rio de Janeiro e os hábitos domésticos. O pintor-desenhista alemão Rugendas esteve no Brasil entre 1821 e 1825 para participar da expedição do Barão Langsdorff, missão que não chegaria a cumprir. Demonstrou grande interesse pela vida dos escravos e negros livres. Procurou mostrar a formação no Brasil de um povo novo, povo mestiço, incorporado ao modo de vida europeu. Acredita nas possibilidades de integração futura do negro na sociedade civilizada e de incorporar-se plenamente na religião cristã. Para construir esse argumento, Rugendas parece suavizar em seus desenhos os efeitos desumanizantes da escravidão. Em 1826, teve início a expedição Langsdorff ao interior do Brasil. Dela faziam parte 2 desenhistas franceses, Adrien Tonnet e Hercule Florence, este último considerado por muitos como um dos inventores isolados da fotografia. É extremamente minucioso em seus desenhos. Descreveu com fidelidade os traços fisionômicos das diversas tribos indígenas e dos escravos negros. Elaborou desenhos de frente e de perfil e registrou, além das pinturas corporais, as vestimentas e as habitações. Além de registrar a fauna, a flora e os tipos brasileiros, índios, negros escravos, trabalhadores de ofícios, os viajantes interessaram-se também pela paisagem.
de Post a Hildebrand, muitos pintores viajantes retrataram paisagens brasileiras, litoral, campo, floresta ou cidade, durante esses 500 anos. No século XIX, essas vistas tornavam-se singulares à medida que representavam, com mais ou menos fidelidade, o país visitado. Nicolas e Félix Émile Tonnet, Thomas Ender, Luigi Stallone, Johan Green e Maria Graham foram alguns desses pintores que retrataram paisagens brasileiras durante o século XIX, muitas vezes enaltecendo o cenário paradisíaco da Baía da Guanabara. A associação entre a paisagem e a profunda afinidade desse século com a visão do todo, com a poética do ilimitado, deu asas à elaboração de diversas vistas panorâmicas, quer da orla marítima, quer das vilas e cidades do interior. E não foram apenas os pintores a se entusiasmarem com os panoramas durante o século XIX. Com o advento da fotografia em meados desse século, os fotógrafos, provavelmente inspirados nos trabalhos panorâmicos dos pintores, também se dedicaram a esta forma de produção. Assim, a grande maioria das cidades paulistas tem a sua vista panorâmica elaborada no final do 800 ou início dos anos 900 por um fotógrafo itinerante. Amparo não fugiu à regra. Massimiro Riberi, fotógrafo que, ao que parece, perambulou pelo interior paulista, produziu diversas vistas da cidade do seu tempo, algumas panorâmicas, outras recortes da cidade, dos edifícios mais suntuosos, das ruas de arquitetura mais esmerada, que se transformaram em cartões postais, os primeiros que a cidade conheceu. É muito provável que nos primeiros anos do século XX, quando o menino Leandro Frediani se iniciava nas artes, Massimiro Riberi ainda administrasse a sua fotografia cosmopolita. Filho do escultor de Carrara, Humberto, professor do recém-fundado Liceu de Artes e Ofícios, Leandro dedicou grande parte da sua vida a representar Amparo. Centenas de vistas da cidade espalham-se por todos os cantos. Ele retratou paisagens urbanas fixadas pela câmera de Riberi e, além disso, reproduziu muito da cidade dos anos 40, 50 e 60. Enquanto os pintores do passado, dos 5 séculos que nos separam do descobrimento do Brasil, olharam para o mundo que lhes era contemporâneo, Leandro foi o primeiro a olhar para 2 mundos diferentes, o do presente e o do passado. Quando pinta a sua cidade, a cidade em que vive olha para a cidade do presente. Quando reproduz com o pincel as imagens que Massimiro Riberi congelou com sua câmera fotográfica, olha para o passado, para o tempo da memória, transforma-se num preservacionista. Muitos dos que olham para a cidade hoje, neste fim de século, que reproduzem o ambiente urbano do presente ou as imagens congeladas do passado através da fotografia, de certa forma, seguem os passos de Riberi e Frediani. E nesta comemoração aos 500 anos do descobrimento, voltam os olhos para o passado, para o Brasil e também para suas cidades, e tentam refazer o trajeto dos múltiplos olhares para a nossa terra. O olhar do viajante, dirigido para o desconhecido, para o tenebroso, para o paradisíaco, para o sublime. O olhar que tudo pretende aprender. O olhar do fotógrafo, que pretende congelar. O olhar do preservacionista, que tenta manter vivos os significados dos prédios, dos cantos da cidade, enfim, da sua gente.
se agora nesta navegação show. Não deixarei também dar disso e acordo a vossa alteza, assim como melhor puder, ainda que saiba que é o que todos fazer. A partida de Belém foi como vossa alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, de sábado, 14, entre as 8 e 9 horas, nos achamos em Las Canárias. No domingo, 22 do dia do mês, às 10 horas mais ou menos, ouvimos isso das ilhas de Cabo Verde. Na noite seguinte, a segunda-feira, quando amanheceu, perdeu da frota Vasco de Caíque, com sua nau. Sem ter tempo forte, ao contrário para escurecer, fez o capitão subir diligência enfauchada, em umas e outras partes, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira, aos 8º de Páscoa, que foram os últimos dias de abril, topamos a luz na terra. E quarta-feira, pela manhã, ouvimos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras bem baixas ao sul dele, de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. E chegaríamos na coragem, em frente à boca de um rio, às 10 horas ou mais ou menos. E dali estamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram, os navios pequenos que chegaram também. E o capitão Moro mandou em terra a Nicolau Coelho, para ver aquele rio. De tanto que ele começou a ir para lá, acudindo pela praia, homens aos 2 e aos 3. De maneira que quando o platel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20, pardos, nus, sem coisa alguma que descobrir suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas.
Amparo, a mostra Múltiplos Olhares, da Companhia da Arte, retrata, através da arte, os 500 anos do Brasil. Essa exposição nossa é uma homenagem ao Brasil 500 anos, por isso que nós fizemos essa entrada simbolizando a mata do Brasil, que a gente gostaria muito que as pessoas conservassem mais as suas matas, as suas florestas, que nós estamos perdendo um pouquinho isso. Então essa homenagem nossa ao Brasil seria a preservação da nossa mata, que é tão maravilhosa aqui no Brasil. Até agora, mais de 2.000 pessoas foram ver de perto todos os detalhes da 9ª Mostra da Companhia da Arte, que está sendo desenvolvida nas dependências do Atlético Clube, na cidade de Amparo. Como é essa parte de pesquisa, de toda a história de uma exposição? Bom, essa exposição especificamente é uma exposição que não foi tão complicada de ser pensada, e na verdade ela é inspirada numa exposição que o MASP apresentou, eu acredito que em 1994, o Brasil dos Viajantes. Era uma exposição onde trouxeram obras espalhadas pelo mundo, né? Estavam nos mais diversos museus do mundo, e eram obras que representavam olhares sobre o Brasil, né? São centenas de obras feitas pelos alunos da escola, entre desenho artístico e pintura, fotografia, escultura, artesanato, decoração, caricatura, corte e costura. Além das inúmeras obras, da sala onde se pode assistir toda a história da mostra, destaque para uma área em que estão as crianças do Núcleo Educacional Gentil Pessoa de Mesquita, onde os alunos contaram em cada pedaço da bandeira do Brasil, feita em mosaico, o que querem para o nosso país. Um modo muito interessante de mostrar o Brasil através da pintura e da pintura dos viajantes, e uma maneira de contar a história do Brasil e terminando com Amparo dentro desse contexto, né? A 9ª Mostra Múltiplos Olhares traz também as primeiras vistas da cidade de Amparo e uma homenagem ao pintor Leandro Frediani, que retratava muito a cidade com pinturas. A mostra vai até esta sexta-feira. O horário é das 9 da manhã às 9 horas da noite. A segunda edição do Informe da TV Pedreira termina aqui.